Meu nome é Mariana dos Santos Oliveira. Tenho 68 anos. Moro em um apartamento antigo no bairro do Belenzinho, em São Paulo. Um terceiro andar sem elevador, com piso de taco que range nas manhãs frias e janelas que deixam entrar o cheiro do metrô e do café de padaria. Sou aposentada, trabalhei como costureira a vida inteira. Agora passo meus dias entre pequenos reparos nas roupas dos vizinhos, as idas ao posto de saúde e tentando manter a casa em ordem para o meu neto. Hoje, meu peito ainda aperta quando penso naquele dia em que ouvi: "Velho, não manda em nada aqui." E no outro dia, ela foi despejada sem aviso. Antes de eu me perder nas lembranças, se você está aqui por histórias reais que mexem com a... Gente, considere se inscrever. Não é fácil falar sobre essas coisas, mas talvez alguém lá fora precise ouvir. Quando digo meu neto, falo do Enzo, 10 anos, que tem os olhos do pai e a mania de mexer no botão do rádio às 4 da manhã. Ele mora comigo desde que nasceu, pela necessidade e pela minha vontade. Eu quis fazer diferente do que vivi. O filho, o André, mora de vez em quando, mas sempre que aparece, ele carrega uma calma desleixada e uma promessa quebrada na camisa. E a nora, a Amanda, chegou com batom vermelho e planos rápidos demais. Foi ela quem soltou aquela frase, num dia comum de almoço, enquanto o arroz queimava e o jornal do vizinho batia na parede. A casa tem sons. O apito distante de caminhões na marginal, o chiado da chaleira quando prepara o café, o som dos sapatos do menino correndo no piso. Tem cheiros, pano de talco no avental, gordura de fritura que eu tento domar com vinagre, e o perfume caro que a Amanda usa e que, para mim, sempre cheirou a comando. Há também o clima. Nós temos aquele verão paulistano que entra pela janela e não vai embora, deixando o corpo molhado de uma tristeza que se cola à pele. Naquele almoço, o que começou como uma discussão sobre as visitas da mãe dela se transformou num tribunal. Amanda queria impor horários, regras, que eu achava razoáveis no papel, mas ditatoriais na prática. Eu sou da antiga guarda. Acredito em respeito, em falar olhando no olho, em dividir pão. Ela acreditava em eficiência e em tirar o que precisa do caminho. A voz dela subiu, as palavras cortaram, e quando disse: "Velho, não manda em nada aqui", algo dentro de mim estourou. Não foi tanto a ofensa, embora a dor tenha sido profunda, mas a sensação de ser invisível, de todo o meu corpo, sendo transformado num adjetivo descartável. Fiquei ali, a colher presa no arroz que agora grudava no fundo da panela, e senti o coração acelerado. Um frio na barriga que me levou de volta àquelas noites em que trancava a janela com medo do ex-marido bater na porta. Tremi, respirei e disse pouco. Minha boca sabia o que dizia, mas minha garganta engasgou com a mágoa de anos. Depois daquela frase, a casa ficou estranhamente silenciosa. André saiu para fumar. Enzo entrou no quarto e sei que ele ouviu cada sílaba. Eu também ouvi. O som dos passos longos da Amanda deixando o apartamento como se levasse algo a mais do que as sandálias. Não imaginei que aquilo seria o prelúdio do que viria no dia seguinte. Falar sobre isso me deixa cansada, mas também me liberta. Se esta história está mexendo com você, um like ajuda a que mais pessoas encontrem narrativas como esta. E se já passou por algo parecido, escreva nos comentários. Eu leio tudo, mesmo que demore algumas noites para responder. Sentada na minha cadeira de cozinha, com as mãos ainda quentes do prato que esquecera no fogo, eu pensei em todas as pequenas humilhações que se acumularam como migalhas no tapete. Olhares de desprezo, decisões tomadas sem me consultar, o som de chaves na fechadura que eu não tinha reconhecido mais. Eu sabia que precisava reagir, mas reagir não era só gritar. Eu tinha que escolher com a cabeça e com o corpo, porque a vida me ensinou que reação sem plano, quando você tem quase 70 anos, pode ser fatal. Respirei fundo. A cidade lá fora seguia. Ônibus cantando freio, vendedores ambulantes, um cachorro latindo que parecia rir da minha hesitação. Eu imaginava o que significava dizer: "Velho, não manda em nada aqui", dentro da minha casa, dentro da minha história. E sem perceber,
Já estava pensando no que faria quando o sol nascesse no dia seguinte. A memória é um peso e um alívio. Ela traz à tona tanto as coisas que escondemos quanto as que precisamos enfrentar. Cresci no interior. Nasci em São João do Meriti. Embora nem todo mundo saiba que antes de vir para a cidade grande eu aprendi a costurar sobre um pano de chão. Perdi meu marido cedo, virei mãe e depois pai também. Trabalhei até os dedos doerem e juntei cada centavo que pude guardar. Quando o André nasceu, prometi a mim mesma que ele teria o que eu não tive. Estudo, respeito e um teto. Não foi fácil, e talvez isso explique por que me agarro a alguns objetos como quem segura uma memória. A Amanda entrou em nossas vidas com pressa. Era professora particular de inglês, vinha de uma cidade vizinha e trouxe um jeito de controlar, que parecia confiança. No começo eu agradecia. Ela cuidava do lar como quem organiza uma bolsa chique. Tudo no lugar, nada à vista. Mas as coisas mudaram quando começou a decidir sozinha sobre nossas contas, as despesas do menino, sobre quem entrava e saía da casa. Havia um tom de posse nas escolhas dela, como se ela fosse a dona do nosso tempo. Eu me calei por medo de estragá-la com uma guerra que eu julgava perdida. Houve traições pequenas e outras maiores. Descobri que ela mexia nas minhas economias para pagar parcelas de coisas que eu jamais saberia. Um dia eu peguei uma fatura do cartão do André, com sapatos caros, e uma viagem que nunca me contaram. Perguntei e fui tratada como um incômodo. Você não entende, disse ela. Isso é para o futuro do Enzo. Aparecia também a negligência velada. Ao menor sinal de cansaço, eu era taxada de antiquada. Foi um desgaste que me deixou sem sono, com a cabeça girando, revivendo noites de fome e medo que eu já achava superadas. Lembro de uma noite em que acordei com o cheiro de álcool no corredor. O André voltou e mentiu, e eu acabei fazendo o papel de sempre. Protegia o filho. Acho que a Amanda percebeu isso e usou ao seu favor. Ela passou a controlar a narrativa dentro de casa, a dividir papéis, e quando eu reclamava, era mimimi de velha, como ela dizia, numa ironia cortante. A própria casa guarda segredos. O armário do quarto com documentos que eu escondi quando era jovem, uma caixa de fotos com caras que nem sempre mereciam meu perdão. Uma dessas caixas continha a escritura do apartamento, um papel que eu segurava como uma corda de salvação. Eu nunca falei disso pra ninguém, nem para o André. Era uma proteção secreta, um pouco de segurança que guardei para o Enzo, caso algo fosse mal. Para mim, era um pedaço do meu esforço. Para a Amanda, era apenas mais um obstáculo na estrada dela de conquistas. E quando ela disse aquela frase, "Velho, não mandem nada aqui", senti que a escreveitura havia se tornado o ponto inevitável onde eu teria que abrir meu segredo. As noites começaram a ser maiores. Eu andava pela casa, sentia as juntas do corpo doerem, meus olhos ardendo. O frio na barriga não passava, e eu acordeava com a sensação de que tudo poderia ruir. Fui ao médico, contei do insônia, e ele me falou em calmantes, mas não queria anestesiar a cabeça, precisava pensar, precisava planejar. Foi então que decidi agir, não por vingança, mas por dignidade. Porque quando alguém diz que você não manda em nada, ela não está apenas desrespeitando a sua idade. Está tentando arrancar de você a autoridade sobre a própria vida. E eu percebi que havia guardado mais do que papéis. Tinha também as histórias que me permitiam decidir o que era certo para a casa em que vivi tanto tempo. Antes de contar como tudo aconteceu, quero dizer, se esta história está tocando você, deixe um comentário. Diga se já foi subestimado por causa da idade. Eu leio, demoro, mas leio, porque existem feridas que só cicatrizam quando divididas. A essa altura, já tinha conversado com um advogado que conheci na igreja, um homem simples que não julgou meu silêncio, e ajeitado os poucos documentos que ainda estavam em meu nome. Não foi fácil abrir a caixa que deixo no fundo do armário, ver os carimbos amarelados e lembrar do rosto do meu pai dizendo que eu devia guardar as coisas para dias de chuva. Aquilo me deu um poder que eu não esperava sentir. A certeza de que eu podia sim reivindicar o que era meu.
Não por riqueza, mas por abrigo, por memória. Havia medo também. Medo do que a Amanda diria. Medo do que o André sentiria ao descobrir que eu guardava algo que ele considerava fruto do esforço que fez. Era uma escolha espinhosa, feita de culpa e necessidade. Eu sabia que, se agisse, poderia quebrar relações. Mas já vivia pensando que a proteção do Enzo vinha antes de qualquer conforto familiar. E assim, naquela madrugada em que a cidade parecia respirar mais alto, eu dormi pouco. Lembrei de tudo. De fraldas no quintal, do André chorando em noite, de verão, de promessas que eu fiz e que às vezes se desfizeram como fumaça. Acordei com o gosto de café queimado e a decisão tomada. Naquele dia, eu convidaria um representante legal e pediria que a ordem fosse respeitada. Não sabia que a reação seria tão rápida quanto o bater do martelo que ouviríamos no dia seguinte. O plano que eu fiz não envolvia espetáculo. Não queria humilhar ninguém. Queria simplesmente que a casa fosse lugar de segurança para o meu neto. Marquei um horário com o advogado para o fim da tarde, e durante o dia tentei seguir a rotina. Costurei um botão solto, lavei a louça, ensinei o Enzo a dobrar toalhas. Tudo parecia normal, e por instinto, Amanda manteve a cara dura, como se a casa fosse um palco, e ela a atriz principal. Quando o advogado chegou, um homem de cabelos ralos, uma roupa simples e uma pastinha surrada, sentei com ele na mesa da cozinha e vi a preocupação nos olhos dele se transformar em resolução. Temos o registro em seu nome, disse ele, tocando a escritura. E o uso indevido e a modificação da posse podem ser revertidos. Não era o discurso frio de uma vitória fácil. Era o reconhecimento de que o tempo havia preservado o que era meu. Ele explicou o procedimento com palavras simples. Notificação, ordem de reintegração de posse, tudo o que a lei oferece. Perguntei o tempo que levaria. Ele respondeu com a franqueza de quem já viu vidas mudarem por papel. Pode ser rápido, dona Mariana, se fizeremos certo. Ao ouvir isso, meu corpo reagiu. O rosto ficou quente. Senti suor nas palmas das mãos e uma mistura de culpa com uma leve esperança. Liguei para uma prima que mora em outro estado e pedi que vigiasse papéis antigos que eu poderia precisar. Ela prometeu. O André apareceu no meio do almoço, olhos avermelhados, e perguntou o que estava acontecendo. Inventei que era somente para colocar as contas em dia, uma meia-verdade que não tranquilizou ninguém. No fim do dia, a cidade ficou com o céu de uma cor que eu sempre achei triste, cinzento com promessa de chuva. O advogado saiu com instruções e eu fiquei na sala ouvindo o rádio. Tentei dormir e não consegui. Às 2 da manhã, ouvi um barulho de portas, passos firmes, alguém correndo e um celular tocando. Era a Amanda, fora do apartamento, batendo, gritando no corredor, acusando-me de traição. Eu respirei, busquei lembrar de toda a minha vida para saber onde me colocava dentro daquela história. Sou mãe, sou avó, sou a dona daqueles papéis. E queria agir com a dignidade que tantas noites me faltou. Na manhã seguinte, quando o sol mal havia acordado, ouvi o som que muda qualquer corpo. A batida de botas no corredor do condomínio. Um oficial de justiça, 2 homens de transporte e um silêncio que doía. Eu estava na cozinha, dobrando uma camiseta do Enzo, quando a porta foi aberta com cuidado. Amanda estava em pé no meio da sala, a expressão fechada, e por algum segundo, vi nos seus olhos a certeza de que nada poderia tocá-la. O que é isso? Ela perguntou, a voz quebrando entre o espanto e a raiva. Uma ordem, disse o advogado, com aquele tom que mistura pena e firmeza. Dona Amanda, precisamos que retire seus pertences. A reintegração de posse foi determinada. Aquela cena ficou gravada. Caixas empilhadas no corredor, na chuva que começou a cair como se o céu chorasse conosco. Ouvi Enzo chorar calado no quarto, o som de uma blusa jogada no sofá, a Amanda xingando, acusando, dizendo que tudo aquilo era um absurdo. O André chegou atrasado, olhos confusos, e tentou intermediar com palavras que naquele momento pareciam
Pequenas demais. Mariana, ele disse, como se pedisse permissão para existir. Você não podia fazer isso assim. Minha respiração foi para o peito. Meus dedos apertaram o pano. Lembrei das noites em que fiz janta para ele com uma moeda a menos, das vezes que fui ao trabalho depois de madrugada porque precisava pagar uma conta. Não foi um gesto de crueldade, foi de sobrevivência. E, acima de tudo, de proteção. O oficial leu os termos. E em pouco tempo, a Amanda saiu com a última caixa. As lágrimas misturadas à chuva, gritando palavras que deveriam ter ficado no íntimo. Houve quem me chamasse de fria. Quem me disse que provoquei uma cena desnecessária. Outros me entenderam. Vizinhos me parabenizaram com olhares que pesavam em agradecimento pela minha coragem. Eu, porém, fiquei com um vazio no peito. A vitória jurídica não apaga a sensação de ter arrancado uma família do seu lugar. Enzo me abraçou e pediu para que eu prometesse que tudo ficaria bem. Prometi para ele, mas não para mim. No corredor, daquela manhã, senti o corpo tremer de novo. O frio, a tensão, a sensação de estar velha e ao mesmo tempo mais forte. Acontece que quando a gente enfrenta um traço do passado, as consequências vêm rápidas. A Amanda foi embora sem aviso, assim como no título desta história. Não houve grande cortejo, apenas a porta batendo e o som de passos que se perderam no corredor. E eu fiquei com os papéis nas mãos, com o buraco no lugar onde a convivência existia e com a sensação de que, finalmente, era responsável por alguma decisão. Se esta parte da história está tocando você, compartilhe. Às vezes dividir dói menos do que armazenar. Os dias que vieram após o despejo foram cheios de pequenos cortes. A família se fragmentou como um prato que se quebra e não se junta mais da mesma maneira. André fez escolhas visíveis. Passou a dormir na casa de um vizinho, voltou a beber com mais frequência, e tanto a mãe quanto eu percebemos o abismo que se formava entre ele e o menino. A Amanda tentou contato pelo celular. Mandou mensagens com promessas e acusações. Em algumas ela pedia desculpas. Noutras dizia que eu a teria roubado de sua vida. Tudo isso vinha embalado em palavras duras. Enzo, com 10 anos, entrou num céu fechado de perguntas. Como explicar a uma criança que o lar é algo mais que uma casa? Que às vezes, proteger quem amamos inclui decisões que magoam. Eu tentei. Sentei com ele na cama, ouvi suas pequenas queixas, os medos de perder amigos da escola porque a mãe fora embora, e senti de novo a responsabilidade esmagadora. Havia noites em que eu acariciava sua cabeça e contava histórias da minha infância. Não para distrair, mas para lembrar que fome, privações e despedidas também podem ensinar algo: resistência. A vizinhança reagiu de maneiras diferentes. Dona Severina, do 3º andar, trouxe bolos e lágrimas. Dizia que eu merecia paz. Outros me olhavam com cautela, como se temessem que o mesmo acontecesse nas suas casas. Não havia, no entanto, unanimidade. Parentes distantes tomaram o partido. Da Amanda, e ironicamente, André ficou dividido entre lealdades que pareciam incompatíveis. Em certas tardes eu o via sentado na praça, e pensava nas promessas que quebrei e aquelas que mantive. Descobri segredos também. Uma carta antiga, escondida num livro que eu não abria há anos, veio à tona como quem revela algo crucial. Era do pai do André, meu marido, pedindo que eu não vendesse o apartamento, deixando claro que aquele teto devia servir de herança para o filho. Eu havia guardado o papel como um relicário, e agora tudo parecia encaixar. A razão pela qual mantive a escritura, a urgência que senti em defender o lar. Ao ler a carta, senti uma mistura de alívio e culpa por não ter falado antes. Talvez se eu tivesse sido clara, as coisas teriam sido menos ríspidas. Ou talvez não, porque algumas pessoas só aprendem com a perda. Houve momentos em que a Amanda voltou, batendo a porta com roupas na mala, dizendo que havia sido drasticamente injustiçada. Eu a recebi, conversamos. E foi naquelas conversas que vi o verdadeiro choque de gerações. Ela falava de autonomia, de conquistar espaço, de não aceitar limites.
Eu lhe falei de compromisso, de sacrifício que não aparece em fotos de rede social. Não houve reconciliação fácil. Houve, no máximo, um entendimento doloroso. Estávamos presas a expectativas diferentes, e o preço foi a relação que nos restou. No silêncio das noites, eu revivia traumas antigos. Vi novamente o marido batendo, revivi a humilhação de precisar, pedir esmola para pagar uma conta e percebi que parte do meu medo vinha de ali, de não querer repetir antigas cenas de desproteção. E, no entanto, crescia em mim uma nova sensação, de que era capaz de agir, de que meus limites deviam ser respeitados, mesmo que isso significasse perder afeto. As finanças apertaram, claro. Pagar um advogado deixou minha conta mais magra. E se havia algo que me prendia ainda mais à luta, era a certeza de que o Enzo precisava de um lugar que não fosse movível por brigas alheias. Então comecei a costurar mais, aceitar encomendas, fazer pequenos concertos aqui e ali. Trabalho me dá sentido e um pouco de remédio. Se você já passou por uma separação familiar assim, escreva nos comentários. Às vezes, ouvir histórias parecidas ajuda a respirar. Com o tempo, alguns portes se abriram. O André, numa tarde de chuva, apareceu com o rosto inchado e pediu perdão. Não foi um grande espetáculo. Foi uma conversa curta, a mão dele apertando a minha, os olhos cheios. De vergonha, eu ouvi, falei do meu cansaço e disse que perdoava, mas que perdoar não apagava as decisões. A Amanda. Ela foi embora por um tempo maior, e quando voltou não foi com gritos, foi com tentativas cautelosas de um novo começo. Não houve reconciliação completa. Houve acordos mínimos, convivências medidas, casos em que tolerância e distância se alternavam. O processo me transformou. Antes eu era a mulher que suportava, que calava. Hoje, sinto que meus ossos carregam novas linhas de limite. Não me tornei dura, apenas mais exigente com o que merece meu cuidado. E descobri que o amor, por vezes, exige firmeza. Uma verdade que dói à primeira vista, mas que com o tempo, talvez cure. Sei que esta história não é um conto que termina com laços restaurados e uma mesa posta para um jantar feliz. A realidade raramente é gentil assim, mas há, no fim, uma lição que eu carrego como costura bem feita. Dignidade não é privilégio, dos jovens ou dos fortes. É um direito que se conquista em pequenas renúncias e em defesas que doem. Depois do despejo, a casa respirou diferente. Enzo dorme mais tranquilo. A rotina voltou aos poucos, e eu aprendi a dizer não quando é preciso. O André tem dias bons e ruins. Sei que a estrada dele é longa e que minhas palavras por vezes soam como pedras. Amanda e eu mantemos uma distância que, apesar de fria, é respeitosa. Com o tempo, percebi que não existe vitória sem um preço. O meu custou o silêncio da convivência anterior, mas me deu o direito de cuidar do lugar onde cresci. Os traumas antigos continuam presentes. Noites em que é difícil dormir, lembranças que me visitam como vento incômodo. Mas também veio um crescimento que não esperava, a sensação de que posso escolher como envelhecer. Posso ser teimosa, posso estar errada, mas também posso me proteger. Aprendi a dividir o peso, a procurar ajuda, a falar com o vizinho quando a ansiedade aperta. E, acima de tudo, aprendi a ouvir meu corpo quando diz basta. Se esta história tocou você, não esqueça. Inscrever-se no canal ajuda a manter espaço para outras vozes. E se já passou por algo parecido, compartilhe nos comentários. Prometo ler com atenção. A última coisa que quero dizer é que, embora a frase "velho não manda em nada aqui" tenha ecoado como uma sentença, ela também me lembrou do valor de existir. Nós, gente de idade, temos memórias, ensinamentos e autoridade moral que não vêm só do tempo, mas das escolhas que fizemos. E quando decidimos nos proteger, podemos parecer frios, mas às vezes a proteção é o único amor possível. Naquele apartamento antigo, com o piso que range e o cheiro do café que me acorda, eu sigo remendando roupas e histórias. Enzo cresce, e eu, aos poucos,
Desconstruo o medo de não mandar mais em nada. Descubro que mandar nem sempre foi o ponto. O que vale é ter o direito de decidir sobre o que nos pertence, sobre o lugar onde moramos e sobre quem queremos cuidar. E isso, por mais duras que sejam as consequências, valeu cada noite sem sono e cada papel amarelado que guardei na caixa do armário. Obrigado por chegar até aqui. Se quiser ouvir mais, não esqueça de se inscrever. E se puder, compartilhe esta história. Às vezes é preciso que a dor de um fale para que outro se sinta menos só.